Olá, amigos internautas, telespectadores. Começa agora mais um programa do Luiz Alberto aqui na sua TV Santa Luzia. É um programa informativo, interativo e cultural. Como sempre, tratando de temas relevantes, temas importantes para você. Hoje vamos falar sobre qual a relação entre família e escola, ou escola e família. Fique ligadinho daqui a pouquinho. Este é o seu programa do Luiz Alberto, como você já sabe, sempre falando de assuntos, de temas relevantes. Hoje vamos tratar sobre o tema qual a relação entre família e escola, ou escola e família, recebendo mais uma vez aqui a pedagoga e professora Dalila Costa. Seja bem-vinda. Prazer estar aqui de novo com você, falando sobre esse tema que é muito importante. Prazer é todo nosso, ela que esteve aqui no outro programa, foi um sucesso. Pessoal entrar em contato com a produção aí, dizendo, convida a Dalila. E a Dalila está aqui mais uma vez para participar conosco. Também, aqui no meio da produção aqui, o Rafael. Rafael, um grande amigo meu, que está aí também para entrar na área da educação e fazer a diferença. Muito bem, sucesso para vocês. Você que está do outro lado aí, pode compartilhar este link, convidar os seus amigos, porque a partir de agora, vamos falar sobre educação social. Qual o papel da educação? É somente da escola ou dos pais? A família tem que estar inclusa ou não? Fica aí que a Dalila vai explicar pra gente. Dalila, o que seria uma educação social? Certo. O que significa de fato este termo? A educação social é aquela educação construída sem desconsiderar o que o aluno trouxe para a escola. Então eu vou ensinar numa periferia, eu vou ensinar numa escola de primeiro, uma escola muito boa, eu tenho que entender aquela educação, a educação que eu tenho que levar para aquela escola. Ou seja, o contexto social. A educação social, ela vai valorizar o que o aluno carrega, ou seja, o que ele trouxe para a escola, como que é a realidade dele, por que que ele fala assim, por que que ele escreve assim. Então, assim, essa educação social, ela tem que ser sempre levada em consideração. Sempre. E o professor tem que estar atento a esse aluno, como é que é? Com certeza, o professor ele tem que estar preparado para qualquer relação que ele vai enfrentar. Eu, quando comecei a trabalhar na escola do estado, foi bem difícil para mim, uma realidade completamente diferente daquela que eu vivi. A gente chega numa escola com superlotação, uma escola onde o muro, gente da comunidade pulava o muro e ia nas janelas. Então, assim, para o professor é bem complicado, assim, tem que estar preparado, tem que procurar se preparar para esse tipo de situação. E você falou algo importante aí, do que o aluno traz. O que seria? É o conhecimento que tem em casa. Por exemplo, na escola a gente ensina matemática com as regras, mas em casa ele aprendeu com o pai. Então, por que eu tenho que desmerecer aquele conhecimento do meu aluno? Se meu aluno conta com os dedos, por que eu tenho que falar para ele, não conta com os dedos, conta na cabeça, conta, escreve. Então, assim, é considerar toda a bagagem que o aluno traz. O método que ele aprendeu. Isso, eu acho assim, que o importante é que ele consiga chegar naquilo que ele quer. Não importa a forma, você não pode nunca exigir dele, olha, é assim que se faz multiplicação, é assim que se faz uma divisão. Não, se ele consegue fazer multiplicação utilizando os dedos, se ele consegue fazer multiplicação contando pedrinhas, por que eu vou desconsiderar isso do meu aluno? Por que eu não vou deixar ele trazer a bagagem dele para dentro da escola e ali a gente compartilhar, já que é um lugar para se compartilhar conhecimento, formas diferenciadas, então por que eu tenho que impor nele uma forma correta de aprendizagem? Até porque o processo de conhecimento é um processo contínuo, né? Com certeza. Então, assim, vou quebrar aquilo que ele já tem para começar algo novo? Não, isso é muito errado. Muito bem. E como os pais influenciam na vida escolar dos filhos? Atenção, pais. Fiquem atentos. Esse é um recado, uma chamada mesmo para os pais, que eles estejam presentes na vida dos filhos dele na escola. Porque, como eu disse na outra reportagem, o pai ele não pode ali só buscar um boletim. O pai ele tem que estar presente na escola, ele tem que, conversar com o professor, olha, professor, meu filho ele é assim, me ajuda com isso, conversa com ele. Então tem que criar essa relação, porque o desenvolvimento não vai se dar só a partir da criança, só a partir do que o professor ensina. Então tem que ser um conjunto da experiência da criança, do professor, do aluno, da escola, dos pais.
Então, assim, os pais são primordiais nessa relação, assim, de construção de conhecimento. Muito bem. Estamos aqui falando hoje sobre qual a relação entre escola e família, porque há uma ligação, não dá para separar. Não de forma alguma. Acho que impossível. Porque é um tema muito importante que você pode pensar, refletir e discutir também. Nós que fazemos, não é somente o Estado, o município ou só os professores que podem fazer com que a educação do aluno ou dos filhos se desenvolvam, né? Com certeza, mas é um trabalho em conjunto, né? Trabalho em conjunto. Como ocorre o contato entre escola e família na prevenção da violência? Esse é bem difícil da gente pensar assim, porque como a figura da família não está tão presente na escola, ou às vezes a escola também não desenvolve projetos que tragam a família para perto da escola, se torna muito mais fácil que isso aconteça dentro das escolas. Por exemplo, a escola pode criar projetos para que a família venha, festividades, por exemplo, festa da família, uma festa junina, para que essas duas se unam, a família e a escola. Porque é muito difícil a gente chegar na sala de aula e você falar para o aluno, abre seu caderno, senta, e ele responder para você, nem minha mãe manda em mim, nem minha mãe fala assim para mim. Então, se na casa dele ele não tem um conhecimento com regras, com limites, não é na escola que o professor vai ensiná-lo. Vai conseguir. A gente tem o processo de escolarização, a gente tem a meta de ensinar, o objetivo de ensinar, e a gente como professor, como transformadores, a gente também pega essas questões de morais, de ética, para construir na criança, mas eu não posso chegar e falar, você vai ser um bom cidadão, você vai fazer isso, se não tiver também o apoio da mãe, o apoio do pai, da família em geral, que hoje a gente não pega só a figura, né, da mãe, do pai, tanto que está até quebrando dentro das escolas para a festa da família. Mas tem que ter esse processo de união, porque a violência, a gente viu um caso recente do professor Júlio, que foi assassinado dentro da escola por um aluno, por um simples, você está suspenso, você vai para casa, você vai esfriar a cabeça. Mas aquele aluno, talvez ele nunca tinha escutado isso de um pai, olha, você não vai vir, você não vai voltar, e aquilo o enfureceu. Talvez se ele também tivesse isso em casa, a mãe brigar e falar, você não vai sair, você não vai fazer isso, porque você fez isso, tem uma consequência do que você fez. Então talvez, se os pais e a escola tiverem uma mesma linguagem de construção de limites, de convivência, regras de convivência, talvez isso não fique tão pesado para a escola, visto só da parte da escola. E nessa questão da prevenção da violência, você acha que ela está ligada, a violência em si, ela está ligada ao bullying? Com certeza. Isso é um assunto muito discutido e muito delicado ao mesmo tempo. Se a gente vai falar da raça, da religião, dentro de uma sala de aula, como professora de ensino religioso também, que eu já ministrei essa disciplina, é uma coisa que os alunos não aceitam conversar, você vai falar com eles, você vai falar, olha, a Igreja Católica fez isso, eles não aceitam porque a religião deles não pode falar mal, você vai falar, olha, os negros isso, que negro que isso, que aquilo, então assim, isso é literalmente um ponto assim que gera violência mesmo, é por um ser menor que o outro, por um ser uma cor diferente do outro, e é um assunto que eles ainda não aceitam conversar, eu não sei se eles trazem isso de casa, esse bloqueio de falar sobre o assunto, se os pais também praticam esses tipos de discriminação, de bullying dentro de casa, então para eles se tornar algo natural, fazer aquilo para eles não vai fazer diferença. E para quem sofre, a gente sabe que as consequências são bem difíceis depois. Nessas brincadeirinhas maldosas que às vezes os pais devem já educar os filhos, ensiná-los que não... Se fez uma brincadeirinha que o colega não gostou, já não é mais brincadeira. Com certeza. Tudo tem limite, né? Eu acho que escola não é lugar. Isso é... E assim, ao professor a gente acaba perdendo... Não digo perdendo tempo, mas a gente tem que sair dali da sala com aquele aluno, conversar. A gente não tem apoio de psicopedagogo, a gente não tem um apoio de psicólogo. Então a gente, enquanto professor, com só a nossa formação, a gente tem que tentar resolver vários outros problemas. E muitas vezes sem o apoio da família, como eu te falei. Bom, nós vamos para o rápido intervalo, mas você não sai daí não. Daqui a pouquinho voltarei com mais perguntas para a pedagoga Dalila Costa. Fica aí. Panificadora e confeitaria Superpão. Aqui você encontra bolos, tortas, salgados e frios, com a melhor qualidade da cidade.
Aqui você tem pão quentinho toda hora, com o melhor atendimento. Um lugar agradável para você tomar o seu café ou aquele lanchinho da tarde. Pão quentinho toda hora, com o melhor atendimento. Aceitamos encomendas. Panificadora e confeitaria Super Pão. Parque JK, próximo à Cúria. Estamos de volta com o seu programa, hoje falando sobre o tema: qual a relação entre a família e a escola. Também aqui, como já falamos no bloco anterior, falando sobre a prevenção da violência nas escolas, qual o papel da escola e a família na prevenção da violência na escola. Gostaria que você falar mais um pouquinho sobre isso, porque é um ponto chave, um ponto chave. Comparando o contexto de uma escola, instituição privada, de uma instituição pública, a gente sabe que a realidade delas é bem diferente, né? Que numa instituição pública a gente vai ter alunos, na maioria das vezes, de baixa renda, alunos que, de certa forma, têm um contexto familiar bem desestruturado, e claro que isso vai refletir nas ações desse indivíduo. E dentro da escola, para a gente é muito complicado a gente lidar com pessoas como essa, por receio, né? A gente vai falar com um aluno que a gente imagina que possa ter algum ato violento com a gente já fica meio receoso, e talvez aquela forma da gente evitar de falar com o aluno, ele vai se engrandecendo. E pode acontecer casos muito piores quando a gente vê que ele se sente dono do território, né? Vai falar assim, aqui ninguém vai mandar em mim, aqui eu posso fazer o que eu quiser. E isso é um obstáculo muito forte e que a gente precisa da ajuda de toda a equipe escolar. Hoje a gente tem aqui na nossa região a patrulha escolar. Então, assim, todos os dias tem policiais nas escolas, eles andam pela escola, vê como está o movimento. Se tem fiscalizando, né? Isso, se tiver alguma intervenção para eles fazerem, eles fazem. Isso dá pra gente um certo conforto e saber que tem uma patrulha específica só para isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não é algo programado. Olha, às 10 horas isso vai acontecer. Então, assim, dá uma segurança em saber que talvez eles estejam disponíveis, mas também não impede que algo aconteça. Muito bem. Você que acabou de se conectar, estou aqui entrevistando a pedagoga Dalila Costa, ela que dá aula tanto no ensino particular quanto no público. E hoje está falando sobre aqui qual a relação entre a família e a escola. Dalila, a escola possui papel na formação moral e ética do aluno? Eu até comentei sobre isso. Sim, ela desempenha esse papel, embora a gente sabe que isso também tem que ser construído lá fora, que ele tem que chegar já com essa postura moral e ética na escola. E como muitas vezes não acontece, para a gente desenvolver essa postura diferenciada dele, uma postura diante da sociedade melhorada, o professor, a escola acaba desenvolvendo realmente esse papel, assim, pegando muito nessa tecla, desenvolvendo projetos, rodas de conversa, tentando ao máximo mostrar para ele, mostrar para o aluno a importância de se conviver, a importância do respeito. Então, assim, a escola, embora não tenha a obrigação, não está escrito ali, mas a gente sabe que a gente tem esse papel, assim, dentro da gente, a gente já se formou sabendo que a gente tem que... Essa é a nossa missão também. E os pais também, né? Na formulação desse caráter, com certeza, da personalidade da criança, muito importante, não é? Com certeza. Como o professor desenvolve um papel transformador? Um papel transformador, que causa uma revolução no íntimo, no intelecto, no interior do aluno. Eu tenho um amigo que ele fala mais ou menos assim, um coordenador, que o exemplo arrasta, né? Uma frase aí muito importante. O exemplo arrasta. Seu colega. Meu colega de serviço, o Marcos. Ele sempre fala isso. Aí, Marcos, um abração para você aí. Tá nos assistindo. Eu acho muito importante porque eu acho que eu não posso cobrar do meu aluno algo que eu não sou ou algo que eu não acho que seja certo. Então, a gente primeiramente tem que ser um exemplo. Contar sempre a nossa história de vida para eles, as nossas dificuldades, como nós vencemos, porque eu não posso querer transformar algo em alguém e que ele não vai ter nada, eu vou me transformar como, mas eu nunca vou conseguir chegar nisso. Então, eu acho muito importante o exemplo de vida, a convivência, criar essa confiança também para transformar. Eu não posso querer transformar nada se eu não confiar. Como que um aluno ele vai querer se transformar
se ele não confia nele, se ele não confia no professor, se ele não confia na mãe, no pai, ou se ele não se considera confiante, ele não se sente confiante. Então, o papel de transformar, ele vem assim, desde lá do início de um bom dia, de querer, sabe, mostrar o mundo, olha, essa sua realidade é tão difícil, não é? É difícil como você vive. Como você vai querer algo mais? Como você vai transformar a sua vida? Você acha que sem estudo você pode chegar até onde? Com estudo você pode chegar até onde? Questionar sempre eles assim, como você vai se transformar? Como que você vai alcançar os seus sonhos? E mostrar caminhos. Eu acho que para transformar, para um aluno que muitas vezes eles têm uma visão muito curta, né? Não consegue enxergar além. Então a gente tem que mostrar até onde ele pode ir, como ele pode chegar nos objetivos dele. Muito bem. Qual a melhor forma para criar laços, né, entre a família e a escola? Porque às vezes parece-me que é meio distante, né? O pai coloca o aluno lá, agora aqui é obrigação do professor, da professora, educá-lo, ensiná-lo, desenvolver o caráter. E não é bem por aí, né? Não. Construir um laço de família e escola é algo assim que a gente tem que ir testando, né? A cada dia, o que a gente pode aproximar, como a gente vai construir isso na escola. Vamos fazer uma reunião? Vamos fazer um café com os pais, com todo mundo? Veio só tantos pais, veio poucos pais. O que eu posso fazer então? Então eu vou fazer algo que envolva o pai, o aluno e a escola, não só os pais e a escola. Então, assim, para construir um laço, a gente tem que ir testando cada dia uma coisa diferente, não deixar na mesmice nunca. E principalmente eu acho que os pais se importarem mais com a educação dos filhos. Porque enquanto eles não criarem esse senso neles de que a educação é importante e de que meu filho precisa da educação, meu filho precisa da escola, meu filho precisa de um professor e eu tenho que dar valor a isso, eu preciso estar presente e ajudar toda essa equipe, não se pode construir, não dá para construir. Se você pensar que é só, meu filho está estudando, meu filho passou, meu filho tirou boa nota. A gente tem que construir tudo isso para poder crescer. Muito bem. O que é bom dura pouco, estamos chegando ao final, mas antes de encerrar aqui, eu quero perguntar à produção. Alguma pergunta aí para a pedagoga? Ou quantas perguntas? Três perguntas para você aqui, ao vivo. Olha. Quais os momentos que os pais devem visitar seus filhos na escola? É somente no dia de receber o boletim? Não, acho assim, a escola sempre está de portas abertas para os pais, a gente até espera que eles vão mais. É como eu te disse, eles costumam ir no dia da entrega de nota, no dia da matrícula, e se por um acaso a gente chamar por uma extrema urgência. Então, assim, realmente a figura da família na escola ainda é muito ausente, muito mesmo. Há vários vídeos na internet de alunos desrespeitando professores. Qual o seu sentimento diante disso? Eu costumo falar bem assim, quando acontece situações desse tipo, eu falo, nossa, eu estudei tanto para chegar aqui e eu não posso ser tratada como uma professora, eu não vou ser tratada como uma professora. Então eu acho assim que diante dessas situações é muito triste, é desgastante, a gente se sente muito para baixo, é muito ruim, muito mesmo. A gente fica assim a semana inteira triste, dependendo com uma pequena coisinha. Já que você expressou seu sentimento aí falando, é tenso ser professor na escola pública? Olha, eu não sei se são em todas as escolas públicas, mas na região onde eu trabalho, realmente assim gera uma tensão, porque a gente tem que lidar com esse contexto, né, bem complicado de violência. Você olha assim, a região é muitas drogas, é muita falta de respeito, é bullying, é muita precocidade, ou seja, meninas grávidas novas, meninas que são casadas com 13 anos, 12 anos, a família, muitos conflitos, como que fala? Tudo assim negativo, sabe? É uma realidade que você às vezes pode chegar muito bem e sair muito bem, ou você pode chegar bem e sair muito mal com aquilo que você se encontra num dia. É muito difícil. Tá aí, tivemos aqui mais uma entrevista com a pedagoga Dalila Costa, quero agradecê-la. Eu que agradeço, muito obrigada. E as portas estão abertas e você pode deixar aí os seus contatos, aqueles que interessarem, convidá-la para uma entrevista e conhecer mais sobre o seu trabalho que está sendo desenvolvido aqui no Jardim Gá, em Lusiânia, né? Isso.
Caso não queiram acompanhar meu trabalho ou entrar em contato, é só seguir o Instagram, @professoradalila, com 2 L's no lá. Muito bem, gente. Nosso programa está chegando ao final. O que é bom dura pouco. Você pode se inscrever também no meu canal, jornalista e locutor Luiz Alberto, no YouTube. Você pode também ver outros programas, acompanhar outros programas como Papo em Dia e também Vem Cantar Pra Gente, apresentados pelo jornalista Jardel Pierre. Beleza? Um abração a todos. Até a próxima. TV Santa Luzia, o melhor é aqui.